E aí, mulherada, como é que vocês estão? Estão animadas? Primeiramente, quero pedir mil desculpas por não estar ao vivo com vocês. O meu objetivo era estar ao vivo. Sentir a energia de ter 70 mulheres junto comigo. Vocês viram que eu postei lá no Instagram, né? Seria o tamanho de uma sala que seria com 70 mulheres. Meu coração está imensamente grato e feliz por cada uma de vocês que está aqui comigo. Primeiramente, eu queria começar falando com vocês que amanhã a gente vai ter a nossa reunião ao vivo no Zoom, tá? Quem puder participar vai ser muito importante para a gente, para o nosso desenvolvimento. Eu vou tirar dúvidas lá, vocês vão poder tirar a dúvida ao vivo. A gente vai poder interagir, conversar, vai ser bem massa, tá? A primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês é que hoje eu não vou falar muito, explicar a fundo de alimentação. Isso vai ficar para amanhã, que vai ser exatamente uma aula, né, sobre alimentação saudável, o que o Guia Alimentar traz para a gente como prioridade, o que a gente precisa fazer para conseguir, né, fazer com que isso seja parte da nossa rotina, porque eu fiquei muito feliz que o objetivo de muita gente é o emagrecimento e tá certo, não tem problema nenhum em querer emagrecer, mas para a gente conseguir ter um resultado positivo, a gente não pode pensar só em estética, a gente tem que pensar a longo prazo. O que essa alimentação saudável vai trazer de benefício para mim? Eu, por exemplo, o que me motiva a construir hábitos saudáveis é a melhora da minha pele, é a melhora da minha saúde, é eu não dar dor de barriga, piriri de qualquer coisa que eu comer, é eu poder ir numa festa e comer à vontade, sem preocupar o que vai acontecer comigo no outro dia, porque eu estou construindo uma rotina tão saudável que não é uma festa, não é um dia, né? Não é um casamento que a gente come muito, que vai atrapalhar tudo aquilo que eu construí durante muito tempo. E esse é o objetivo, é a gente construir algo que seja tão sólido que não se abale apenas com uma refeição, com uma viagem que a gente faça. E com isso, né, eu vou dar amanhã, a gente vai conversar bastante a fundo desse assunto. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, eu vou colocar uma imagem aqui de um carro, né, na estrada, vocês estão vendo aí, e dá para imaginar que tem um motorista nesse carro, né? Aí tem o motorista, tem o carro e tem a estrada. Eu queria que vocês fechassem os olhos e imaginassem comigo. Esse cara tá na estrada tá vazia e a representação disso para mim é a representação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ah, Lúcia, tá viajando a maionese, como assim um carro com uma estrada vai representar, né, o corpo, a alma e o espírito? O que acontece? Para mim, o corpo é como se fosse o carro. A alma, que é o nosso cérebro, né? Os nossos pensamentos, tudo vem da alma. Então, seria o motorista. E a estrada seria o Espírito Santo. E esse é o que nos guia, é o que nos leva onde a gente tem que ir, é a estrada. Só que o nosso cérebro, que é o motorista, ele muitas vezes quer desviar da estrada. Muitas vezes ele quer tomar o controle, só que não adianta, tem que ter o equilíbrio. Por quê? Se só o cérebro manda e a gente não segue a estrada, não segue o espiritual, não segue o que Deus quer pra gente, se não tem uma estrada pra gente seguir, na verdade, não tem como a gente chegar em lugar nenhum. Como essa imagem que eu vou colocar agora, que seria o carro fora da estrada. Não tem como você chegar em lugar nenhum com o seu carro fora da estrada. E da mesma forma, não tem como você chegar em algum lugar estando com o carro quebrado, você empurrando o carro, o seu cérebro empurrando o seu corpo. Fica muito pesado, fica muito cansativo. Por isso que para muitas pessoas os dias estão muito pesados, estão muito difíceis. Chega no final do dia com um cansaço muito grande, porque alguma coisa está desajustada. Muitas vezes pode ser o nosso corpo, né? Que o nosso cérebro está tendo que empurrar, fazer uma força muito grande, como se fosse a força de empurrar um carro durante todo o dia. Por isso essa exaustão tão grande. Ou então o nosso carro está fora da estrada, está fora daquilo que Deus planejou para gente. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar nosso carro na estrada, colocar nosso cérebro no lugar e ter o equilíbrio entre o cérebro e a estrada, né, que a gente vai seguir, que é aquilo que Deus determinou pra gente. Ah, Lu, mas que bobeira você falando disso. Não, gente,
Muitas vezes a gente não consegue seguir uma alimentação saudável, a gente não consegue cuidar do nosso corpo porque a gente está colocando a prioridade nas coisas erradas. Porque na palavra de Deus fala que a gente tem que cuidar do nosso templo, porque tem que cuidar do nosso corpo porque ele é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar. Deus deu isso aqui para nós para guardar, né? Tudo de que ele mais ama nessa terra, que é nós. Ele ama muito a gente. E ele não é apegado com a nossa carne, ele é apegado com o nosso espírito. Mas onde o nosso espírito habita? Nessa carne. Então, para isso a gente precisa cuidar. E Deus ama muito que você cuide do seu corpo. Por muito tempo eu achei que era errado cuidar do corpo, que não deveria dar importância nenhuma a isso, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E a gente tem que fazer o melhor, porque a gente tem que fazer como se a gente estivesse fazendo para Deus. Então, todas as vezes que a gente pensar em desistir, pensar em fraquejar, a gente lembrar que a gente está fazendo para Deus, não é para a gente. E com isso, né, eu sempre gosto de lembrar muito dessa reflexão do carro, da estrada e do motorista. O carro sem o motorista não anda, o carro sem a estrada não anda, a estrada vazia também sem o carro não adianta nada. Então, se o corpo, a alma e o espírito estiver desalinhado, as coisas não funcionam direito. E por isso que a nutrição ela é muito mais do que o que comer. Ela é o sentimento de comer, o que a gente vive, o que a gente está sentindo todos os dias. Além disso, gente, eu queria, quando eu divulguei o grupo, né, eu já falei com vocês que seria um grupo de alimentação saudável, né, que a gente ia ter uma rotina simples, saborosa e saudável e conseguir uma saúde física, emocional e espiritual. Com isso, né, eu consegui a parceria com a Raquel para desenvolver os exercícios para a gente. Ela vai mandar aqui para a gente os exercícios para a gente começar a fazer amanhã. E aí a gente vai cuidar do físico. O mental é a gente segurar a ansiedade, tentar descansar no Senhor e viver um dia de cada vez. E por que que eu coloquei devocional todos os dias? Eu sugiro que você faça de manhã. Eu vou mandar o meu devocional aqui de manhã bem cedinho. Se você não tem o costume de fazer devocional, é uma leitura, né, da Bíblia e uma reflexão em cima daquilo que você leu, para que não fique uma oração repetitiva, todo dia, ai meu Deus, obrigada por isso, te peço isso e aquilo. Não, a gente vai ler um versículo, uma parte da Bíblia e a gente vai refletir em cima disso que a gente leu. E aí já foi, devocional, exercício físico. Eu fiz o checklist, esse checklist que eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês marcarem, né? Se vocês tomaram água, Luke, tanto de água que eu tenho que tomar. Você vai pôr na sua calculadora 0,035 vezes o seu peso. Aí eu não sei de cabeça quanto que é meu peso aqui agora não. Mas aí, por exemplo, vamos supor que dá 1,75. Não, você não vai tomar 1,7 litro de água, você vai tomar 2,5 litros, tá bom? Eu acredito que não tem ninguém aqui que pesa menos de 40 quilos, acho que não. Então a gente pode tomar 2,5 litros de água esses dias para poder ter um resultado mais positivo ainda, que a água influencia muito na nossa retenção de líquidos. Então, se a gente conseguir bater a meta de 2,5 litros, vai ser topzera. Alimentação, porque aí se você seguir a água, você vai marcar no checklist, seguir a água, alimentação, conseguir seguir no dia de hoje. Se hoje eu falhei, você vai deixar o quadradinho branco, você não vai marcar, mas você não vai desistir. Amanhã a gente começa de novo. E outra coisa, se você falhar em uma refeição, não quer dizer que você tem que falhar nas outras refeições do seu dia. Eu falhei nessa refeição, na outra eu vou consertar. Porque esse é o principal diferencial de quem consegue seguir um estilo de vida mais saudável. É você consertar rápido, é você não deixar para consertar na segunda-feira que vem e fazer mais, sei lá, almoço, janta, lanche, mais 6, 7 refeições erradas. É você consertar na próxima refeição. E o cocô, eu quero que vocês marquem para vocês terem noção como que está funcionando o seu intestino, se ele está funcionando todo dia. E principalmente, a gente vai fazer o desafio de 4 dias, né? Eu vou falar mais desse desafio, que é primeiro 4 dias e depois os outros dias do desafio vai ser diferente. Tô olhando pro lado aqui, gente, que minha imagem do checklist tá aqui de lado.
Aí o que que acontece? Olha, eu pus a água, alimentação, cocô, atividade física, que a Raquel vai mandar pra gente. Chás, eu mandei aqui para vocês uma lista de chás diuréticos que eu aconselho vocês tomar ao longo do dia, uma xícarazinha que se você tomar já vai ajudar muito. Você procura algum que tenha um sabor que você se adapte melhor. E à noite, seria muito interessante se 1 hora antes de você dormir, você tomar um desses chás calmantes, porque vai ajudar muito. E o sono, gente, eu até pus um quadradinho do sono, porque o sono influencia muito no nosso emagrecimento também. A qualidade do nosso sono. O que eu aconselho para vocês? Que a gente faça a última refeição mais cedo para deixar o nosso corpo descansar durante a noite, que é para isso que foi feita à noite, né? A não ser quem trabalha de noite, que aí já é outra questão. Então, o que eu vou querer que vocês fazem? A última refeição ser mais cedo, né? Que você conseguir, não vou determinar um horário X, porque cada um tem uma vida. Tem gente que chega do trabalho 5 horas, dá super certo jantar até 7 horas, 8 horas tomar um chazinho e dormir. Tem gente que chega do serviço 9 horas, mas se você tinha costume de jantar meia-noite, você vai jantar assim que você chegar. Chega, arruma sua comida rapidinho, depois você arruma suas outras coisas. Então, é o mais cedo que você conseguir. E o devocional também, né? A gente já conversou que é a primeira coisa que a gente deve fazer no nosso dia para guiar realmente o nosso dia. Então, eu coloquei lá, dia 1 ao dia 4, né? Alimentação natural, somente alimentação natural. Nossa, Lu, tá ficando doida, não vou seguir isso não. Não vou seguir isso não, vou ficar comendo só treino natural 4 dias. Gente, olha só, treino natural é o seguinte, eu tô falando trem, quem não é de Minas, a gente tem algumas pessoas que não é de Minas aí, vai perceber meu sotaque bem marcante. Trem natural é frutas, legumes, verduras, sementes, castanhas. Outra coisa, tem muita gente que acha que para alimentar saudável tem que ficar comprando castanha cara. Se você não tem condição de comprar uma castanha, se você tem condição de comprar um saquinho de amendoim, você vai fazer o seguinte: você vai medir uma colher de sopa de amendoim e no meio da manhã, se você der fome, você comer uma colher de amendoim. E porque também tem muitos nutrientes, é da mesma família das castanhas, ele é muito saudável, gente. E aí, olha lá, eu coloquei, já que vamos comer somente coisas naturais, teremos que nos organizar, comprar o que for necessário, planejar as refeições. O primeiro dia é mais difícil, mas depois eu garanto que vai ficar tudo certo, porque eu já fiz esse jejum por mais de uma semana, várias vezes, e aqui serão só 4 dias. Que acontece? Como que eu vou planejar minhas refeições? Quantas refeições eu faço por dia? Cada um faz um tanto. Eu, por exemplo, eu tomo café da manhã. Geralmente, quando eu treino antes do almoço, eu faço mais uma refeição antes do treino. Almoço, lancho e janto. Por exemplo, eu faço 5 refeições. E aí, muitas vezes aqui eu como 2 ovos no café da manhã e uma fruta. 2 ovos e pão, só que nesses 4 dias não pode pão. Então, o que você pode fazer? É fazer um pãozinho de aveia, tem muita receita na internet, você vai misturar 2 ovos, 2 colheres de farinha de aveia, chia, colocar na frigideira e aí vai estar pronto o seu pãozinho para te satisfazer. Ou então você comer uma porção de fruta, você comer ovo, você comer o amendoim com fruta. São coisas naturais. Eu quero que esses 4 dias a gente consiga limpar o nosso organismo. Eu sei que a gente comeu muita coisa na virada de ano, não foi só vocês, eu também comi. E sempre que eu estiver falando assim, gente, vocês, a gente, é porque eu me incluo nessa. Eu tô no desafio com vocês. A diferença é que vocês sabem, né? Eu formo esse ano agora, tô quase formando em nutrição. E eu já tenho um estilo de vida saudável há mais de 4 anos, o que já me dá uma bagagem muito grande para compartilhar com vocês como fazer isso tudo dar certo, né? E aí, essa é a única diferença, mas a gente erra da mesma forma, a gente come a mais da mesma forma, eu não sou diferente de ninguém, eu sou muito igual a vocês e talvez algumas coisas eu fale até mais, mas é para isso que a gente está aqui, para acertar juntas e crescer juntas, esse é o objetivo do grupo. E o que acontece? Sem álcool. Se você gosta muito de refrigerante, nesses 4 dias também não vai ter. A gente evitar suco de saquinho, sazon, quinó,
essas coisas que tem muito conservante. Amanhã eu vou explicar mais sobre tudo isso. E a alimentação natural é isso. Você pôs na sua cabeça, eu faço 5 refeições. O que eu vou comer em cada uma? Eu vou te enviar, se eu não enviei ainda, o planner semanal, que aí dá para você calcular direitinho. Eu vou comer banana aqui, maçã aqui, ou então salada de fruta cá, para você acertar tudo direitinho. Pra você não ficar perdida no que comer, que se você coloca no planner, fica mais fácil porque a gente visualiza, né? Outra coisa muito importante que eu queria falar com vocês a respeito de que eu queria pedir realmente para vocês fazer é uma carta para Deus. Eu participei de um projeto ano passado e que no início do projeto eu fiz essa carta para Deus, gente. Como muda a nossa vida a gente externalizar aquilo que está dentro da gente. E a gente fazer a carta para Deus se comprometendo. Deus, eu me comprometo nesses 10 dias a dar o meu melhor. Eu sei que eu posso errar, mas eu sei que você está comigo e você é quem me dá forças, é a fonte da minha vida. Então, você não vai ficar nessa carta lamentando com Deus o tempo todo. Você vai realmente colocar aquilo que você vai fazer. Deus, eu vou fazer isso, isso e isso. Eu me comprometo a dar o meu melhor, porque quando a gente coloca para fora, isso se torna uma verdade na nossa vida. Essa carta para Deus você não precisa mostrar para ninguém, é um segredo seu. E o que acontece? A gente tem que acreditar no poder das palavras. Por quê? Deus ele deixou bem claro para a gente, lá em Marcos fala que tudo que ele disser será feito. Então, tudo que a gente, as nossas palavras, elas podem abençoar a nossa vida ou não. Se eu fico só reclamando, se eu fico só questionando as coisas que estão acontecendo comigo, automaticamente isso tende a multiplicar. Se eu profetizo bênçãos, se eu simplesmente eu não começo a ficar mais calada, mais pensativa. Eu queria que além desse jejum de alimentação natural nesses 4 dias, vocês fizessem um jejum de palavras negativas. Toda vez que vir uma palavra negativa na cabeça, ai meu Deus, não quero falar isso, fica calada, respira fundo, conta até 10 antes de não falar do que falar coisa errada, tá bom? E que coisas que não vão agregar na nossa vida. E aí, é isso. Acho que é só isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer o mais rápido que eu consegui. Qualquer dúvida pode me mandar no privado. Vou deixar o grupo aberto por enquanto também. Vocês podem me mandar lá, tá? E aí, eu acho que... Deixa eu só conferir aqui. Eu falei do checklist, do planejamento dos 4 dias que vocês vão planejar as refeições. Falei do chá. E aí, com o planner semanal, vocês conseguem colocar aqui que vocês vão comer em cada refeição. Ah, atenção! Se você não faz aquele tanto de refeição que tem no planner, se eu não me engano, são 5 ou 6, você não precisa, é só você deixar em branco. Se você tem costume de comer 3, 4 refeições, você vai seguir aquilo que você tem costume. A diferença é que nas refeições vai ser coisas naturais. Coisas naturais, gente, engloba arroz, feijão, carne, batata, tudo isso é natural. O que não é natural? Salsicha, bife de hambúrguer, pão, leite. Se você gosta muito de leite, pode tomar, mas só uma vez no dia, tá? E porque já tem muitos estudos que já relacionam o leite mais de uma vez no dia a uma pequena inflamação no intestino que pode atrapalhar aí na perca de peso, pode atrapalhar no nosso resultado. Então, nesses 4 dias eu quero muita dedicação de vocês. Eu vou compartilhar todas as minhas refeições com vocês também, tá bom? Um beijo no coração. Amanhã tamo junto.